Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal. Nós já gravamos um vídeo porque Jesus não volta na quarta trombeta. Amém? Está aí no nosso card. Hoje nós iremos falar como uma igreja séria e bíblica ela pode proceder mediante escândalos que acontecem. Amém? E nós não podemos falar desse assunto sem falar a respeito de história da igreja. Como a igreja na história ela veio abordando escândalos de pastores. E nós iremos ver que com a institucionalização da igreja, como a igreja se fundindo com o Estado, e até mesmo antes disso, né, mas principalmente nesse período, a igreja ela se tornou algo onde os escândalos eram constantes. Antes disso se buscava ter uma ortodoxia, antes disso se buscava ter algo sério a respeito da igreja, se buscava uma disciplina a respeito da igreja, mas com a igreja virando Estado, parece que muitos daqueles que eram ministros da igreja, eles se envolviam com escândalos. De forma até mesmo onde alguns líderes na história da igreja, eles foram marcados por escândalos. E como a igreja ela procedeu com isso? Como a reforma protestante ela procedeu com isso? Né? Nós podemos dizer que em certo período da história da igreja, a igreja perdeu de vista que que Jesus entregou uma chave a ela. E que essa chave, como Russell Shedd chama em seu livro, se chama disciplina na igreja. E o que é disciplina na igreja? Que a igreja ela tem o poder de julgar os seus membros e de lhe conceder disciplina para que se alcance o perdão em Cristo Jesus. E que sim, a disciplina para o membro é diferente para a disciplina de um pastor. Paulo ele fala disso a respeito quando se receber uma denúncia a respeito de um ancião. Então, em primeiro lugar, nós podemos dizer que a disciplina de um pastor é diferente da disciplina de um membro. Amém? Então, em certo período da história da igreja, essa matéria de fé, essa doutrina, ela foi esquecida. Mas a reforma protestante ela trouxe de volta isso, a importância do caráter da igreja de julgar os seus membros. Paulo fala isso aos coríntios, eles dizem, por acaso não há um sábio aqui? Por acaso não há alguém que possa julgar essa causa? Jesus falou sobre isso a respeito da disciplina na igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele está falando sobre disciplina na igreja, sobre como a igreja irá julgar alguém. E se for exortado e essa pessoa não vir, é tratar como gentil. E esse assunto é um assunto muito longo, nós indicamos esse livro do Russell Shedd para você que quer saber dos seus pormenores. Mas, irmãos, o que a reforma protestante ela trouxe para nós? Ela trouxe que a igreja de Deus é algo sério. E que é necessário, mesmo que sejam líderes, mesmo que sejam pessoas que estejam em altos cargos eclesiásticos, é necessário ter um zelo da igreja perante essas pessoas. E que um corpo, a reforma ela trouxe isso, né, que um corpo presbiteral ele tem essa autoridade, de que não há um líder que não possa ser disposto se caso ele cair em pecado. Que se surgir uma denúncia a respeito de alguém, esse alguém ele deve ser colocado como um membro e investigar aquilo até que aquilo seja colocado de forma clara aos nossos olhos. Amém? Então, o que uma igreja séria ela faz perante escândalos? Ela quer deixar tudo claro, em primeiro lugar. Uma igreja séria, bíblica, ela quer deixar tudo claro e ela julga os seus pastores e ela julga os seus líderes. Paulo, a respeito disso, eles sempre falam a respeito com a congregação, eles dizem, se os seus pastores, como vocês permitem ter pastores assim? O Shedd fala muito disso. A respeito de que Paulo ele cobra os próprios membros da igreja a se levantarem e a se manifestarem contra posturas autoritárias de seus pastores, porque esse não é o tipo de governo de igreja. Amém? Então, o que um presbitério faz, o que a reforma protestante nos ensinou a respeito de um presbitério, a respeito até mesmo de um modo congregacional de governar a igreja. Nós não queremos fazer menção a respeito de qual é mais correto, mas nós queremos que a palavra de Deus ela há indícios, né, de certa forma, para os dois lados. Eu, particularmente, eu creio mais no sentido presbiteral, mas nós vamos ver que a reforma ela trouxe esse sentido, de certa forma, de um presbitério ou da forma de governo congregacional, onde os líderes ele têm esse poder ou onde a congregação tem esse poder. Amém? Então esse corpo presbiteral ou essa congregação ela ordena e disciplina os ministros e presbíteros. Ela resolve as questões de conflitos entre as igrejas e membros. Ela cuida da doutrina e da disciplina na igreja.
Então, o que uma igreja faz mediante escândalos? O que a Maranata ela poderia fazer mediante escândalos? Nós não estamos aqui, né, para dizer a respeito do processo, ainda não foi tramitado e julgado, mas no dia que for tramitado e julgado nós iremos falar aqui, mas nós podemos falar a respeito das provas que se há. E há muitas provas, irmãos. Há irmãos que têm medo de ver e que culpam o Ministério Público de perseguição. Mas, irmãos, olhem as provas, olhem as escutas telefônicas, olhem vídeos que há. Nós podemos nos perguntar, será que a Maranata é realmente um presbitério? Ou será que há um dono onde ele governa e há pessoas que estão abaixo deles, que estão submissas a ele? Isso é uma pergunta, isso não é uma afirmação. Reflita. Porque um presbitério há liberdade de se confrontar um líder e ele pode ser disposto mediante a erros. Quando os homens de Deus eles são sérios, o presbitério ele é sério, não há, digamos assim, alguém que seja um bajulador, porque ele está preocupado com a glória de Deus. E mediante a essas provas que há, meus irmãos, o que deveria ser feito? Deveria ser parado tudo e ser dada uma explicação, no mínimo. Algo que até hoje não aconteceu. Então, meus irmãos, nós podemos nos perguntar a respeito desses fortes indícios, porque até hoje não houve uma pessoa que se levantou e disse: peraí, tem algo estranho, peraí, a glória de Deus, peraí. E nós sabemos que há um forte caráter exclusivista na Maranata. E que esse é um dos mal, que nós podemos dizer isso na minha opinião pessoal, e opinião pessoal não é crime. Amém? Eu não quero ser alguém que destila ódio aqui, mas eu quero ser alguém em que vê a verdade e analisa a verdade de Deus. Então, por que não se há uma liberdade de questionamentos? Porque a circular 046 de 2010, ela diz que aquele que sai da Maranata, ele sai, não leva Jesus, não leva o Espírito Santo, não leva a igreja fiel. Será que isso não é um caráter exclusivista? Será que o presbitério, aquele que dita as doutrinas desse corpo, será que todo o corpo presbiteral está de acordo com essa circular? Será que todos os pastores locais estão de acordo com essa circular? Será que eles podem dizer, não concordamos com isso? Há irmãos em Cristo Jesus, em outra denominação, que saem do nosso meio e eles continuam exercendo a sua fé em Cristo Jesus. Será que há um presbitério ou será que há um que coordena, alguém que é, digamos assim, o cabeça, podemos dizer assim? Amém? E também, irmãos, num corpo presbiteral, a clareza com recursos. E mediante, irmãos, análise no processo, certo pastor do presbitério, ele fala que ninguém conhece o quanto a igreja arrecada a não ser uma pessoa. Isso não sou eu falando, isso está no corpo do processo. Então, meus irmãos, se pergunte, uma igreja que é igreja, ela tem clareza com seus recursos, a liberdade de questionamentos. Se você usa a palavra de Deus para não ser questionado, para não ser atacado, não toqueis no meu ungido ou algo parecido, isso é algo que se chama manipulação. Se não há liberdade de questionamentos, não é uma igreja de Deus, pois até os próprios apóstolos foram questionados a respeito de sua pregação pelos bereanos, não questionados, mas ao chegar em casa eles liam na Bíblia para ver se aquilo que eles pregavam estava de acordo com a palavra de Deus. E naquele tempo não havia o cano formado. Olha só como eles eram nobres. E também, irmãos, numa igreja, Paulo ele sempre fala disso, da clareza nos recursos. Ele chega com algumas igrejas e diz, olha, eu não fui assim, não me portei assim diante de vocês, então eu estou sendo claro a respeito de como eu estou agindo com o dinheiro a respeito de vocês. E Paulo levava os recursos a outros irmãos. Na igreja Maranata não há socorro que venha do presbitério a irmãos locais. Muito difícil. Quantas das vezes é se levantado uma oferta para que na igreja local, porque o presbitério não pode ajudar. Então, irmãos, que doutrina de corpo é essa? Onde um irmão morre e não há uma ajuda sobre aquele irmão que não tem condição de ser enterrado dignamente. E tem que se fazer espremer todos os irmãos locais, sobrecarregar os irmãos locais. De forma a socorrer o irmão. Irmão, isso, digamos assim, podemos dizer, e isso digo na minha opinião pessoal, isso não é um presbitério. Isso é uma monopolização de poder. E segundo o Ministério Público, há uma centralização em uma pessoa. E que essa pessoa beneficia demais pessoas. Lembrando, ainda não está concluso. Mas observemos, irmãos, o que uma igreja séria faz mediante escândalos. Amém? Irmãos, esse não é um ataque em si para
destilar ódio. Nós podemos ver a verdade, e a verdade ela está exposta, irmãos, aos nossos olhos. Nós podemos, ainda que não haja provas, ainda que você não olhe provas, há muitos indícios, há muitas coisas para vermos em que nós podemos ver em que há uma centralização. Então, meus irmãos, que isso não seja um peso no seu coração. Ore e discirna pelo Espírito Santo de Deus as suas decisões. Amém? Grande abraço, fiquem com Deus.